Graça e paz, irmãos. Hoje, como já foi dito, eu irei trazer o estudo para vocês. E eu gostaria que vocês estivessem abrindo lá no livro de Josué, capítulo 1. Iremos ler dos versos 1 até o verso 9, certo? Os irmãos acharam? Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem. Diz o seguinte: Josué, capítulo 1, verso do 1 ao 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Vamos ter um momento de oração agora, irmãos? Pai amado, Pai digno, estamos aqui, Senhor, em Tua presença para termos esse momento de estudo, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender o que Tua palavra diz. Que eu possa estar aqui guiada pelo Espírito Santo, ó Pai, para falar coisas que estão unicamente em Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar esse discernimento de compreender, essa sabedoria de praticar, ó Pai. E que o Senhor esteja nos dando força e amparo todos os dias de nossa vida, ó Pai. Pois sem Ti não somos nada. Amém? Então, irmãos, a gente acabou de ler aqui a respeito de Josué. A gente leu alguns versículos que estão no livro que tem como título o nome desse personagem. Mas quem seria Josué? É a primeira pergunta que a gente deve se fazer antes de entrar no texto em si. E, bom, a gente deve voltar os nossos olhos agora para os versículos 1 e 2 que acabamos de ler, que diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num. Ok, Josué era filho de Num. A gente já tem aqui uma informação importante. Vamos manter nossas Bíblias abertas para a gente poder ir acompanhando. Continuando, servidor de Moisés. Ou seja, Josué, filho de Num, serviu a Moisés. E aí, o que foi que Deus disse a Josué? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Moisés ele tinha essa missão de guiar o povo, porém Moisés morreu. E o que foi que Deus fez? Entrou em contato com Josué para que Josué liderasse agora essa missão. Então, Josué, aqui a gente vê que ele é um líder. Ele era uma pessoa que foi escolhida por Deus para liderar o povo de Israel, o povo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Josué é isso. Ele é um líder. Mas o texto como um todo, eu acho que fica bem claro sobre o que ele fala. Porque se a gente voltar os nossos olhos para o verso 6, ele vai dizer: ser forte e corajoso. E aí, se a gente adianta mais um pouquinho, lá no verso 8, no finalzinho do verso 9, na verdade, ele diz: ser forte e corajoso. Então, isso se repete durante os versículos que a gente lê. Deus está dizendo a Josué: você deve ser forte, você deve ser corajoso. Deus está dando um encorajamento a Josué.
E o que seria esse encorajamento? É justamente sobre isso que eu quero tratar com os irmãos durante essa manhã. Então, sobre o encorajamento, a gente precisa ter algumas lições, a gente precisa aprender algumas coisas que fiquem fixas em nossa mente, para que a gente entenda quem é Deus, quem nós somos, qual o nosso papel diante de Deus, o que é que a gente faz diante de Deus, o que é que Deus faz por nós. E a primeira lição sobre encorajamento que eu trago aos irmãos é que Deus é quem te escolheu para a missão. No contexto que a gente está tratando aqui, a gente está falando de um líder. Josué era líder do povo. Assim como o pastor Altino é nosso líder, assim como nossas sociedades internas têm a nossa liderança, mas eu queria tratar com os irmãos como um todo, não tratar apenas da liderança, mas das nossas vidas. Às vezes, a gente resume esse ensinamento é sobre liderança, é um encorajamento a um líder, então não se aplica a mim. Mas a gente não deve ver dessa forma. A gente deve pegar esse ensino, trazer ele para nós. Deus é quem te deu essa missão. Então, se você não é líder, você deve olhar para o seu líder e dizer, Deus quem deu essa missão a ele. E se você é líder, você deve ter esse encorajamento. Saber que se você está ali é porque Deus te deu essa missão. A gente tem que ter essa certeza da vocação divina. Eu não estou naquela liderança porque pastor Altino me botou, porque houve uma votação, porque houve uma indicação. Eu estou ali por vontade de Deus. Porém, a gente tem que estar de olho na Bíblia, a gente tem que estar de olho nas Sagradas Escrituras, porque volta e meia nós vamos ver exemplos de lideranças que não são genuínas. Se os irmãos puderem abrir em Jeremias 23, o versículo 21, a gente vai ver o seguinte: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhe falei a eles, contudo profetizaram. Aqui a gente vê um exemplo de falsa liderança que Jeremias está tratando. Aquelas pessoas que estavam ali falando em nome de Deus não tinham sido escolhidas por Deus, elas não tinham a vocação divina. Elas tinham decidido o que elas iam falar. E como é que o povo podia perceber isso? Pelo que eles falavam, justamente prestando atenção no que eles diziam. Nunca eram coisas para agradar a Deus, era coisa para agradar os homens, era coisa que ia trazer alívio à alma dos homens, mas que muitas vezes não era verdade. Porque a gente sabe que a palavra de Deus, às vezes, ela pode até nos trazer alguma palavra que não seja segundo a nossa vontade, mas a gente sabe que é segundo a vontade de Deus e isso nos acalma. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com essas falsas lideranças. E um exemplo de falsa liderança que a gente tem no Novo Testamento, a gente trouxe uma do Antigo, lá em Jeremias, e uma no Novo Testamento está lá em Mateus, capítulo 7, verso 22 ao 23, que vai dizer o seguinte. Eu acho que é bem conhecido, acho que os irmãos, mesmo que não saibam palavra a palavra, sabem o contexto. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Aqui Jesus ele está dizendo claramente, não importa se você fala em meu nome, se você não fala uma verdade, aparta-te de mim. Eu não te quero próximo de mim, porque tu não fala coisas verdadeiras, não fala coisas a meu respeito. E se Deus é a verdade, o caminho e a vida, qualquer coisa que seja diferente disso não está em contexto ali com o Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso, que Deus nos escolheu para a missão, é que pode existir falsas lideranças, podem existir falsos mestres, que muitas vezes vão até falar no nome de Jesus, mas não vão ser verdadeiros no que pregam e não vão ser verdadeiros no seu agir. Mas a gente viu aqui como é uma falsa liderança, como ela se comporta, a gente também deve ver como é uma liderança genuína. E a gente tem exemplos disso lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 24, que vai dizer o seguinte: e servindo eles ao Senhor, os irmãos percebem a diferença logo na primeira palavra, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Reparem que não é disse fulano, disse cicrano, disse o Espírito Santo, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a
Seleucia, e dali navegaram para Chipre. A gente também tem outros exemplos, se a gente for ler lá em Timóteo, a gente também vai ver exemplos dessas lideranças genuínas, verdadeiras. E a gente vai reconhecer se é uma falsa liderança ou uma liderança verdadeira, justamente por meio disso, da gente ver o que aquela pessoa faz, o que ela pratica, como ela se comporta. Porque muitas vezes pode ter uma pessoa aqui na frente que vai estar falando coisas que vai nos agradar, mas aquela palavra não tem nada a ver com a Bíblia. Por isso que é tão importante a gente conhecer a Bíblia, a gente saber o que ela fala, para que a gente possa diferenciar essa liderança falsa de uma verdadeira. E também é preciso a gente ter uma consciência de que o chamado de Deus, ele nos encoraja de uma forma espiritual. Então, muitas vezes pode acontecer coisas nos ministérios, muitas vezes a gente pode deixar de querer assumir alguma coisa na igreja justamente por medo. Mas a gente tem que saber que se a gente está sendo escolhido para aquilo, Deus, Ele está pondo a mão sobre nós, Ele está nos dando o seu auxílio e a sua vocação. Vocação para que a gente possa proceder segundo o que Jesus manda. Muitas vezes a gente se acha incapacitado. E realmente, se a gente for olhar pelos nossos olhos, nós não temos capacidade de muita coisa. Nós muitas vezes não temos capacidade nem de amar ao nosso irmão sanguíneo mesmo, ao nosso marido, à nossa mulher, e a gente só consegue fazer coisas do tipo graças a Deus. Da mesma forma é com uma liderança, da mesma forma é ao sermos liderados. Se for por nossas forças, nós não conseguimos, mas se o Espírito Santo estiver nos guiando, Ele irá nos capacitar e nós iremos conseguir realizar a obra para a glória de Deus. Deus jamais permitiria que algo acontecesse para envergonhar. Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que saber que quem nos escolheu para a missão foi Deus. Indiferente se a gente está numa liderança ou não. Se você está ali naquele lugar exercendo alguma função, exerça com zelo e tenha esse princípio de encorajamento, que você está ali por uma escolha de Deus, não uma escolha sua ou de algum irmão. Então, que você possa ter esperança nisso e força, que é justamente o ser forte e corajoso que Deus fala. Porém, a nossa segunda lição, irmãos, a respeito do tema, Deus é quem realiza a obra por ti. Muitas vezes, quando a gente tem medo de assumir uma liderança, muitas vezes, quando a gente tem medo de estar num cargo mais elevado ou que exige um pouco mais de tempo, a gente sofre de medo justamente por achar que a gente não vai dar conta, por achar que a gente está fazendo mais do mesmo, por achar que a gente não está agradando. Mas Deus, Ele vem nos encorajar. É Ele quem vai realizar a obra. Nós seremos apenas instrumentos, nós estaremos ali apenas sendo usados. É Deus quem fará acontecer. Então, a gente tem que ter essa certeza de que a obra será concluída. Então, devemos depender unicamente de Deus. A gente não deve depender das nossas forças, a gente não deve depender de ficar pensando, eu vou fazer isso e isso, vou pedir ao irmão. É claro que a gente, na nossa unidade, a gente deve sim contar com os nossos irmãos, a gente deve pedir apoio, mas o nosso amparo, a nossa dependência deve estar unicamente em Deus, porque Ele não muda. Se a gente for ver o Salmo 20, dos versos 7 ao 9, ele vai dizer o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Os irmãos compreendem que aqui o salmista ele não fala, nós nunca caímos. Ele fala, nós nos levantamos, ou seja, por mais que a gente caia, a gente tem a certeza de que Deus vai nos levantar. É o Senhor quem vai nos dar a vitória e é dele de quem dependemos. Não é das coisas materiais, não é das coisas físicas. A nossa dependência é unicamente de Deus. Então, se a gente tem essa dependência unicamente de Deus, a gente vai compreender que as coisas não dependem de nós. Assim como não depende dos bens materiais, das coisas que podemos ter, também não irá depender de nós, irá depender de Deus. Da vontade de Deus. E outra coisa importante sobre isso é que ninguém poderá resistir ou impedir a concretização da obra. A gente sabe que muitas vezes no nosso meio pode ter pessoas que compliquem, que dificultem, pode acontecer situações que nos desanimem, mas ninguém será capaz de impedir a concretização dessa obra. Nem eu, nem um irmão, nem qualquer outra pessoa. No próprio texto que a gente leu, vamos voltar aos nossos olhos, Josué capítulo 1, os versos 5 e 6. Ele diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos teus pais. Então, logo no começo do versículo a gente já vê: ninguém te poderá resistir. E aí Deus ele promete: assim como eu acompanhei Moisés, assim como eu dei forças a ele, dei discernimento, eu farei isso contigo também, Josué. E Deus também nos promete isso hoje em dia. Assim como ele foi com tantos líderes, com tantos profetas, com tantas pessoas ao redor da Escritura, a gente vai ver que Deus também é assim conosco. Até mesmo nos nossos momentos de desânimo, até mesmo quando a gente acha que aquela obra não pode ser concretizada, que a gente acha que aquele trabalho está complicado demais, Deus ele dá um jeito para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Às vezes, a gente talvez precise pausar, a gente precise dar um freio, porque a gente é muito agitado, a gente às vezes quer as coisas muito rápida e a gente acaba pecando nisso. A gente acaba não parando e confiando em Deus e dizendo: Deus, me mostra o que Tu queres, me mostra como eu devo seguir. Mas, ainda assim, esse tipo de comportamento nosso, ele não pode impedir que Deus realize a sua obra e faça segundo a vontade dEle. Então, é por isso que nós devemos confiar em Deus, ter essa dependência de, em qualquer ato que vamos fazer, qualquer decisão que vamos tomar, consultar a Deus. É por isso que, quando a gente vai iniciar, seja a EBD, seja uma reunião, a gente deve iniciar orando. Muitas vezes a gente faz atos desse tipo por uma mera formalidade, por a gente estar acostumado, porque em toda reunião a gente ora. A gente não deve ver desse jeito, a gente deve ver realmente como: eu estou pedindo aqui para que Deus me oriente, eu estou pedindo para que Deus me ajude. Porque se eu estou aqui trazendo essa lição, não adianta de nada eu falar palavras bonitinhas ou só ler o que está escrito. Se eu não depender unicamente de Deus, se eu não tiver meus olhos voltados para Deus, talvez eu até agrade um ou outro irmão, mas do que é que adianta eu agradar os meus irmãos se eu não vou estar agradando a Deus? Do que é que adianta eu estar trazendo palavras aqui se essas palavras não vão estar sendo para a obra de Deus? Então, a gente precisa ter essa dependência de Deus, sabendo e descansar. Quantas vezes a gente não perde o sono com problemas? A gente precisa ter essa calma de saber que Deus estará agindo. E que, por mais que as coisas possam estar complicadas, por mais que a gente possa estar pensativo, a gente precisa lembrar desse princípio. Deus é quem irá realizar. A gente vê que Josué, ele foi apenas um instrumento escolhido por Deus para liderar um projeto que Deus havia prometido. A promessa de Deus, ela não aconteceu unicamente aqui no livro de Josué. Se a gente voltar lá para Deuteronômio 31, vai dizer o seguinte: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar. Aqui é o próprio líder, Moisés, orientando o futuro líder. Essas palavras de orientação, de refrigério, elas são tão necessárias na vida dos nossos líderes, e às vezes a gente deixa de falá-las, às vezes a gente deixa de levá-las ao nosso líder, porque a gente sempre pensa: está tudo bem, é um servo de Deus, ele está sendo guiado, mas a gente não percebe o quanto às vezes uma palavra de encorajamento pode ajudá-lo. Por mais que a gente tenha Deus em nossas vidas, por mais que a gente seja guiado e tenha essa consciência, a gente precisamos nos preocupar com nossos líderes, e os nossos líderes, eles precisam ter essa consciência de que eles foram chamados por Deus para concluir uma obra de Deus. Assim como Deus prometeu a Abraão a terra prometida, e aqui ele reforça essa promessa dizendo que Josué fará isso, será esse instrumento que guiará o povo, Deus também faz isso em nossos dias. O povo de Deus, ele foi repetidamente recomendado que não dependesse de alianças com nações ou reis importantes, para que eles pudessem cumprir o seu chamado. Da mesma forma, devemos ser nós. A gente não deve ficar na dependência, mas a gente deve, na dependência de coisas, mas a gente deve confiar em Deus. E a obra, ela não irá parar, irmãos. A gente precisa também lembrar disso. Moisés, a gente percebeu aqui que ele morreu. E talvez tenha sido difícil para o povo. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não lê com esse olhar humano, de parar e perguntar: o que será que essa pessoa sentiu? A gente sabe que a gente não deve pôr palavras na Bíblia. A gente não deve olhar a Bíblia e dizer: que Moisés com certeza sentiu isso. Mas a gente pode imaginar, pode se questionar:
O que será que o povo sentiu com a morte do seu líder? Por mais que aquele povo fosse pecador, transgredisse a lei, eles tinham um líder em quem eles confiavam e para quem eles olhavam e sabiam que tinham contato com Deus, sabiam que Moisés era fiel. Então, como será que aquele povo se sentiu? Será que eles se sentiram assustados? Será que eles se sentiram escanteados de alguma forma? Porém, Deus ele não deixou aquele povo. Ele trouxe outro líder que iria orientá-los. E assim é nas nossas vidas. A gente não deve ficar dependendo de um líder. Hoje, pastor Altino está aqui. Talvez ano que vem ele seja mandado para outro lugar, por algum motivo. E por mais que a gente goste, a gente ame o nosso pastor, por mais que os ensinos dele sejam algo que a gente sabe que é para a glória de Deus, por mais que a gente saiba que ele é um homem guiado pelo Espírito Santo, a gente não deve depender disso, de achar que pastor Altino estará sempre aqui. A gente deve dar glória a Deus por termos um pastor como o nosso. Porém, a gente também deve saber que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E que, se Deus usa instrumentos para realizar a sua obra, não é o fato de um líder sair da igreja que irá parar. Não é o fato de eu ou qualquer outra pessoa sair da igreja que fará a obra parar. Deus ou mandará outra pessoa para que essa obra seja retomada, outra pessoa que talvez traga um suporte ainda maior para a honra e glória de Deus, mas talvez não, talvez Deus use as próprias pessoas que estão ali. Então a gente precisa ter essa consciência. Somos meramente instrumentos, a obra não depende de nós. Então a gente não deve nem se engrandecer, achando que, se a igreja não me tiver, ela para. E a gente também não deve engrandecer ao que está ali na frente. A gente não deve pensar, a igreja provavelmente acabaria se não fosse essa pessoa. Porque se a igreja é de Deus, Deus irá cuidar para que essa igreja, para que as promessas que Ele fez se concretizem, se realizem. E isso não depende de nós, não depende nem dos líderes, nem dos que são liderados. É claro que tem que haver ali um apoio mútuo, mas devemos depender unicamente de Deus. Então, lições sobre o encorajamento. Em primeiro lugar, Deus é quem te escolheu para a missão. Em segundo lugar, Deus é quem realiza a obra por ti. E em terceiro lugar, Deus concede o sucesso a quem é fiel. E mais uma vez a gente volta os olhos aí para Josué, capítulo 1, versos 7 a 8, que vai dizer o seguinte: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui a gente tem o nosso terceiro princípio. É que o sucesso, para que essa obra se concretize, para que a gente consiga depender unicamente de Deus, é que a gente obedeça a Deus. Se a gente não obedecer a Deus, a gente não vai prosperar, a gente não vai conseguir fazer as coisas darem certo, porque a gente não vai estar seguindo a vontade do nosso soberano. E como é que a gente sabe que a gente está obedecendo a Deus? A gente tem que ver os 3 princípios citados nesse versículo. E eles são citados numa ordem que a gente deve seguir. Primeiro, devemos meditar na palavra, devemos ler a palavra, devemos saber o que é que Deus quer de nós. Muitas vezes oramos e dizemos, Deus, me dá uma resposta, mas a gente não abre a Bíblia para ver o que é que Deus diz ali, para ver o que é que Deus quer que a gente faça. A gente fica esperando obras sobrenaturais, fica esperando alguma coisa que muitas vezes está na Bíblia. Então, o primeiro passo para a nossa obediência é justamente ler a palavra, mas a gente não deve unicamente ler, a gente deve cumprir a palavra. A gente deve ver ali o que é que Deus espera de nós e agir segundo a tua vontade. E, além disso, a gente deve ensinar a palavra, justamente por a gente ter aquela consciência de que somos instrumentos. Se somos instrumentos, se não temos certeza que amanhã estaremos aqui ou não, a gente deve ensinar essa palavra para que cada irmão possa caminhar com suas próprias pernas, para que cada irmão possa estar tendo esse conhecimento de Deus, para que cada irmão possa estar conhecendo a Deus cada vez mais e mais. A gente deve dar esse auxílio, deve dar esse suporte.
Nos nossos ministérios, no Ministério dos Jovens, pelo menos quando a gente faz reuniões, a gente tem esse revezamento de quem trará a reflexão, justamente para não sobrecarregar e também para a gente poder compartilhar de forma mútua o que a gente vem aprendendo, o que a gente vem vendo sobre Deus. E o compartilhamento do que a gente aprende é uma das melhores coisas que podemos fazer para melhorar a nossa comunhão. Então, a gente tem que ter esses princípios, ler a Bíblia, cumprir a palavra e ensinar a palavra, assim como Josué fez e assim como demais líderes fizeram, porque é essa obediência, é esse seguir a Deus que fará com que a obra seja realizada. E uma pessoa que a gente vai ver na Escritura, que agiu dessa maneira, foi o próprio Davi. Ele conhecia esse princípio. Se a gente for lá em 1 Crônicas 22, 13, vai dizer o seguinte: então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Aqui Davi está falando a seu filho Salomão, quando Salomão vai exercer uma função de liderança, seria rei da nação. Então, a primeira coisa que Davi fala é justamente que você só vai prosperar se você conhecer, se você seguir esses estatutos e cumprir eles. Só que a gente só vai poder cumprir algo, a gente só vai poder fazer esse algo, entender, se a gente ler. É o primeiro passo. Então, a gente deve estar lendo, a gente deve estar meditando na palavra de Deus, para que assim a gente possa prosperar para o reino de Deus, fazer coisas segundo a vontade de Deus. E o encorajamento de Davi continua para seu filho. Ele diz: ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes, justamente porque é Deus quem vai estar guiando ele, é Deus quem vai estar o ajudando a seguir, a fazer com que não desanime, não no sentido humano, porque a gente sabe que como humanos, às vezes a gente pode se sentir um pouco triste, a gente pode se sentir um pouco que o nosso trabalho não está sendo valorizado, não está sendo... E é um sentimento normal. Porém, quando a gente fala do desânimo numa questão bíblica, é numa questão de, mesmo que a gente esteja se sentindo desanimado, a gente vai parar e vai dizer: isso está sendo para a glória de Deus, isso está sendo para agradar a Deus. Então, se eu estou fazendo tudo isso aqui, segundo a Escritura de Deus, eu estou cumprindo a palavra dele e estou ensinando unicamente o que a Bíblia fala, eu não tenho o que temer, eu não tenho por que perder o sono, eu não tenho por que ficar triste diante dessas situações adversas, porque eu estou cumprindo o que Deus me pede, eu estou sendo obediente a Ele, e é isso que vai nos fazer ter calma e poder relaxar à noite. Certo, irmãos? Então, os princípios, as lições sobre encorajamentos que eu queria trazer eram justamente essas, mas eu também quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Nós já vimos que o encorajamento é uma vocação divina. Nós também vimos que ninguém pode parar a obra de Deus, que se Ele quiser concretizar, Ele irá concretizar no tempo dEle, somos meros instrumentos, e que para que essa obra seja concretizada por meio de nós, devemos ser obedientes. E como é que isso se aplica de forma bem mais direta à nossa vida? Em primeiro lugar, nós devemos ouvir os nossos líderes. Se nós aprendemos aqui, irmãos, que aquele líder ele está ali, naquele lugar, por uma vontade divina, como é que a gente pode ter uma audácia, uma ousadia de não querer obedecê-lo, de não querer ouvi-lo? É claro que a gente deve ter um olhar crítico sobre o que ele fala. A gente deve estar sempre olhando a Bíblia e dizendo: essa liderança é genuína? Ela está agindo segundo a vontade de Deus? Está? Então eu devo ouvi-lo. Muitas vezes a gente deixa que a nossa opinião própria sobre determinada pessoa influencie no quanto de Espírito Santo aquela pessoa tem. Por exemplo, se uma pessoa é muito rude às vezes, isso é uma questão de personalidade. Nós podemos chegar para essa pessoa e dizer: olha, talvez se você falasse de tal forma fosse melhor. A gente pode fazer isso, a gente pode também dar esse apoio aos nossos líderes. Porém, muitas vezes a gente pensa: esse líder é rude, então eu não vou obedecê-lo porque ele não está sendo guiado por Deus. Sendo que não são traços de personalidade que vão definir. É justamente o que ele professa, o que ele fala, está de acordo com a Bíblia, ele está sendo verdadeiro e ele está praticando aquilo. Somos falhos, temos que ver nossos líderes também como pessoas falhas que estão ali e que devem ser ouvidas, porque elas têm uma vocação divina. Então,
A primeira aplicação é essa: devemos ouvir nossos líderes. E, em segundo lugar, devemos depender apenas de Deus. Por mais que a gente tenha o nosso líder, a quem devemos um respeito, a gente tem que depender unicamente de Deus. É o que a gente falou o estudo todinho. Porque, por mais que a gente escute isso diariamente, muitas vezes a gente ainda coloca a nossa dependência em pessoas. A gente deixa com que ações, atitudes nos desanimem de forma muito fácil, de forma muito rápida, justamente porque a gente não tem o nosso olhar voltado para Deus. E, às vezes, quando isso acontece, nem mesmo assim a gente recorre a Deus, de ter uma oração, de pedir por aquela pessoa que, às vezes, pode estar trazendo uma dificuldade. Ou então, problemas pessoais na nossa vida, a gente não recorre a Deus, a gente tenta recorrer a tantos meios e deixa a oração por fim. Ou então até faz uma oração, só que não faz uma oração com aquela certeza de Deus pode me ajudar e Deus vai me ajudar segundo a tua vontade. A gente não tem essa dependência real do Senhor. A gente diz, eu sou cristão, eu dependo de Deus, porém a gente não age dessa forma muitas vezes. A gente tenta depender do nosso próximo, a gente tenta depender às vezes de um irmão, de um pai, de uma pessoa próxima a quem a gente confia. E não tem problema a gente pedir ajuda. O problema é quando essa ajuda ela se torna mais importante do que a gente recorrer a Deus. Deus ele usa pessoas, a gente viu, ele usa pessoas como seus instrumentos. Então, nada impede Deus de usar um irmão para nos ajudar. Porém, a gente tem que recorrer primeiramente a Deus. A gente tem que depender dele e não das coisas desse mundo, porque elas são inconstantes. E, em terceiro lugar, a terceira aplicação que eu quero trazer para os irmãos é que devemos conhecer ao Senhor intimamente. Às vezes perguntam quem é Deus, e aí a gente vai dizer, é um ser glorioso, ele veio, ele morreu por mim na cruz, e está certo. Porém, a gente conhece só isso, e a gente conhece de uma forma tão superficial, que se baseia só em palavras, que é justamente por causa disso que a gente não consegue depender de Deus, porque a gente não conhece Ele verdadeiramente e intimamente. E como é que a gente vai conhecê-lo verdadeiramente e intimamente? É justamente lendo a sua palavra, cumprindo essa palavra, quando todos os dias de nossa vida, orando a Ele, porque a gente precisa de Deus diariamente, então a gente deve recorrer a Ele justamente diariamente. A gente deve conhecer ao nosso Senhor intimamente, mas muitas vezes a gente não se dá ao trabalho. Quando chega uma pessoa nova na igreja, aqueles que são mais desinibidos, a primeira coisa que vão fazer é desejar a paz, é ir conversar, é ir saber um pouco mais sobre aquela pessoa, tentar aproximar aquela pessoa. A gente, até mesmo uma pessoa que seja mais tímida, às vezes ela se junta ali com os irmãos para poder estar junto, para poder estar passando aquele auxílio, para poder estar passando aquela ajuda. Porém, às vezes com Deus a gente não tem esse comportamento. A gente acha que porque a gente ouviu a vida toda falar de Deus, a gente já o conhece. E aí a gente não se importa de querer conhecê-lo verdadeiramente, de olhar para a Bíblia e dizer, nossa, o que foi que Deus já fez por esse povo? O que é que Deus já fez por mim? O que é que Ele está fazendo? E eu não digo isso, o que é que Deus está fazendo, como forma de a gente querer cobrar algo de Deus, querer que Deus esteja realizando as nossas vontades, mas como forma da gente realmente ver, olha como esse Deus ele é grandioso, esse Deus grandioso que fez coisas tão espetaculares, como é que eu posso não depender e não querer estar junto de sua presença, naquela situação difícil, que a gente está mal, que a gente está angustiado. Se a gente conhece verdadeiramente a Deus, a gente diz, eu vou orar e eu vou conseguir descansar nele. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele já fez coisas maravilhosas. E não é uma coisa maravilhosa que está ali na Bíblia e que não é palpável. É uma coisa que acontece em nossas vidas diariamente, que às vezes a gente não valoriza, ou que às vezes que a gente quer impor aquilo que aconteceu a nós mesmos, a nossa determinação, quando a gente deve entregar a Deus. É outra coisa que é muito difícil em nossas vidas, é essa entrega. Mas se a gente conhece verdadeiramente a Deus e sabe que tudo o que Ele faz é para o nosso bem, nunca para o nosso mal, a gente consegue confiar o que for. Seja o nosso trabalho, seja os nossos relacionamentos, seja a nossa própria vida como um todo. Se a gente conhece Deus verdadeiramente, a gente consegue confiar nele ao ponto de nos entregarmos por inteiro, de dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu confio que farás o melhor para mim, então age segundo a Tua vontade. Certo? Então, eu queria concluir lendo o versículo 9 do capítulo 1 de Josué, que vai dizer, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Resume muito bem tudo o que a gente viu.
Não tu mandei eu, aqui a gente vê vocação divina, Deus quem mandou. Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, é o encorajamento. Por que a gente deve se encorajar por meio disso? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor Deus não vai nos abandonar, o Senhor Deus será fiel a nós se o obedecermos, e o Senhor Deus nos usará como um instrumento. Ser forte e corajoso é a ordem de Deus. Deus não está fazendo um pedido, Deus está ordenando. Você deve ser forte e você deve ser corajoso para agir na minha obra, para agir onde eu te mandar. Ele quem nos chamou para sermos instrumentos em suas mãos, então devemos confiar que Deus realizará a sua obra e devemos ter consciência do nosso dever de meditar em sua palavra para saber o que Ele espera de nós. Quando a gente for chamado para assumir um ministério, quando a gente for chamado para um papel de liderança, ou às vezes para um papel que esteja mais à frente, a gente deve ter esse princípio em nossa mente. A gente deve saber que é Deus quem fará, nós seremos unicamente instrumentos, então não há com que nos preocuparmos. A nossa preocupação deve ser unicamente em meditar na sua lei, para que a gente possa cumprir o que aquele ensino nos diz. E assim nós seremos encorajados em nossa caminhada, porque nós não iremos temer. Por mais difícil que esteja a situação, por mais triste que a gente possa se encontrar, a gente vai saber que a gente é sustentado por esse Deus e esse Deus irá nos guiar em nossa caminhada. E Ele fará as coisas acontecerem segundo a sua vontade, que talvez seja totalmente diferente do que eu imagino, mas é a vontade de Deus e ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, vamos fazer mais um momento de oração, irmãos, agora, por essa lição, para que tenha sido claro. Eu espero que os irmãos possam ter compreendido. Se tiverem algum questionamento, podem fazer mais à frente. E que a gente seja encorajado todos os dias, não na esperança de um irmão fazer isso, mas pela palavra de Deus, que a gente possa estar sendo encorajado todos os dias. Então, vamos orar? Senhor amado, Pai, estamos aqui em Tua presença, ó Senhor, aprendendo mais de Ti, ó Pai, aprendendo mais da Tua palavra. Porém, te pedimos, ó Pai, que esse ensinamento não pare aqui, dentro da igreja, que possamos levá-lo para nossas vidas, que possamos em casa meditar, ó Pai, na Tua palavra, muito mais do que meditar, que a gente possa estar ensinando o que aprendemos, que a gente não tenha esse egoísmo de querer guardar o que o Senhor fala, o que o Senhor é apenas para nós, mas que a gente tenha o desejo íntimo de levar a todas as pessoas, ó Pai, falar quem sois Tu. Que a gente não tema, ó Pai, diante das situações da vida. Que a gente não tema em servir. Que a gente não tema em ser um auxílio, ó Pai. Que a gente saiba que é o Senhor quem está à frente. Que a gente tenha essa consciência que o Senhor está nos guiando, nos iluminando. E que é o Senhor quem fará tudo. Nós somos apenas Teus instrumentos, que devemos seguir o que o Senhor ordena. Que devemos ser obedientes e agir segundo a Tua vontade. Pai, que o Senhor possa estar nos ajudando a sermos bons líderes futuramente ou atualmente, possa estar nos ajudando a obedecer os nossos líderes, a ser amparo para eles, e que a gente possa estar olhando para o nosso próximo, seja ele quem for, com esse olhar humano, que a gente possa ter esse desejo, guiado pelo Espírito Santo, de Te conhecer cada vez mais, ó Pai. Ajuda-nos, encoraja-nos, Senhor, e que todos os dias a gente saiba que o que o Senhor diz para nós é que sejamos fortes e corajosos, pois temos ao Senhor e nada devemos temer. É isso que Te oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados.